BG Podcast, conectando você a uma conversa diferente. Oi pessoal, tá começando mais um BG Podcast. Eu sou o Jó e sejam todos muito bem-vindos. O programa de hoje é um oferecimento das lojas de calçados de Paula. Para quem não conhece as lojas de calçado de Paula, eu vou deixar aqui, pessoal, o link aqui ou QR Code em algum lugar aqui da tela para que você acesse o Instagram da loja e veja lá os lançamentos e ofertas que eles têm para você, tá bom? E também, pessoal, falar aqui da nossa parceria com a Mais Presente, uma das lojas bem conceituadas em Brejo Grande do Araguaia. Para você que não conhece, vem conhecer, tá? Aqui no nosso centro de Brejo Grande, a loja Mais Presente. E também, pessoal, falar dessa empresa parceira aqui nossa, que é Moura Material de Construção. Essa empresa que fez a diferença em Brejo Grande do Araguaia. Para você também que não conhece, a gente vai estar deixando aqui o link, tá? Fala lá com a Leila, tá? O seu Domingos Moura, tenho certeza que eles vão te dar um tratamento especial, tá bom? E no programa de hoje, pessoal, eu tô tendo a honra de receber aqui o meu amigo, né? Já de longas datas, pastor Paulo Romano, da comunidade Batista da Restauração. Pastor Paulo, seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui ao nosso BG Podcast. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade que você está me franqueando aqui no seu programa, né? Que Deus abençoe a cada ouvinte desse programa, que Deus abençoe a sua vida hoje. É uma honra estar com você aqui nessa manhã, desse dia. Compartilhar um pouco da minha história e da minha vida também, tá? A honra é nossa, pastor, e a gente fica muito feliz em tê-lo aqui. Pastor Paulo, a gente separou alguns tópicos de pergunta para estar conversando com você, para a gente desenvolver esse diálogo, e a gente queria saber mais de você, o que inspirou a sua decisão de se tornar pastor. Chamado, né? Fui chamado por Deus para ser por pastorado, né? Acho que para ser pastor tem que ter o chamado primeiramente divino. Chamado divino. Porque hoje em dia, querido, tem muita gente querendo ser pastor. É verdade. Sem ter um chamado. Sem ter um chamado. Depois essas pessoas vão se decepcionar. E pastor, uma dúvida. Como foi o seu início de pastorado? Como é? Você já nasceu num lar cristão? Não. Conte pra gente. Eu vi minha mãe era espírita, né? Eu também mexi nessa área. Eu tinha um pacto de sangue com o bicho, com Satanás, né? Eu trago no corpo uma marca aqui. E o Senhor me resgatou do fundo do poço, né? Deus, ele tem amor por a minha alma, né? Então, eu aceitei Jesus já faz 35 anos que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Marquei, fui o rapaz que me ganhou para Jesus, não desistiu de mim, investiu na minha vida. E eu tô hoje já como pastor. O Senhor me chama pastorado, eu tô já há 25 anos no pastorado, né? Sou casada, vou fazer 27 anos agora, de 25 de junho, de casado com a mesma mulher, há 27 anos. Tenho um filho de 25 anos, que é universitário, faz medicina veterinária. Que legal. Em Araguaína, na Federal do Tocantins, né? E essa é a minha família, só eu, minha esposa e meu filho. E pastor, e assim, como foi o seu processo dessa chamada ministerial? O senhor pode contar pra gente? Sim, Deus nos chamou, né, para pastorado. Sim. Nós estudamos, eu sou bacharel em teologia também. O que a gente queria saber mais precisamente é o processo, assim, porque sempre tem pessoas que levam pessoas. Sim. A isso. E teve alguém importante que lhe fez primeiramente ver isso aí, essa chamada, o que não sou disso, que o senhor não nasceu no evangelho, né? Não. Então, assim, teve alguém que fez essa ponte? Conta pra gente. Não sei se as pessoas acreditam, né? Mas o próprio Deus me chamou, né? Falou, usando um profeta, disse que um chamado missionário, primeiro foi ungido um missionário. Aí depois veio a unção pastoral, foi na própria comunidade Batista da Restauração, né? Sim, sim. O nosso apóstolo Jé de Freitas, que é o meu mentor, né, que me apresentou a teologia. A teologia, né? Foi. E assim, pastor, hoje em dia toda a sua casa serve a Deus. Sim, eu, minha esposa e meu filho, e a maioria dos meus irmãos, faltam só 3 se converter da minha família a Jesus Cristo. Como foi para o senhor chegar para essa região aqui? O senhor já morava aqui? Como é que era?
Não, irmão, nós não tínhamos igreja aqui ainda, nós não tínhamos igreja aqui no Brejo Grande. Eu vim de Belém do Pará, né? Fui transferido para São Domingos da Araguaia. O senhor é de Belém. Sou de Belém. Ah, rapaz. Então, eu Lá pra trabalhei Tibé, né? Sim. Rapaz, Eu trabalhei 10 anos como pastor auxiliar em Belém do Pará, né? Belém. Nossa igreja lá fica na Barão do Triunfo lá. Eu me converti na Deus e Amor. Ah, tá. É de Belém até aqui. Como é que foi isso aí? Como foi? O senhor decidiu vir pra cá ou lhe mandaram? Como é? Eu fui enviado pela nossa convenção, né? A gente só pode sair para um lugar para o outro no nosso ministério Sim. se a convenção nos mandar. A gente não sai de si próprio. Porque hoje em dia tem muita gente saindo, Jô, sem Realmente. o comando da sua liderança. Da sua liderança. Vão por ir. E acabam se dando mal. Né? É verdade. Então, pastor. Então, eu estou aqui debaixo de uma cobertura espiritual. Eu vi assim que Deus ele trabalha debaixo de cobertura espiritual. Eu sou pastor, mas tem um pastor que está acima de mim, que é o meu líder. Que é o seu líder, né? Que é o presidente do nosso ministério. Então, a gente está aqui debaixo da cobertura espiritual dele e da esposa. Isso é muito importante, né, pastor Paulo Romano? E é assim, pastor, a obediência, ela gera bem, né? Eu ouvi falar isso. Os desafios da igreja aqui em Brejo Grande, você tem tido muitos desafios? Quais são esses desafios? O senhor consegue citar pra gente? Nosso desafio, eu acho que, primeiramente, é porque as pessoas não nos conhecem ainda. Não, né? A nossa pessoa, Sim. pessoa, tô falando com pessoa, né? E com pastor. As pessoas não conhecem a gente direito, mas com o passar do tempo, depois de conhecer a gente, vai saber quem é o pastor Paulo, a pastora Alene, né? E também na área de evangelização. Logo quando a gente estiver aqui, a gente distribuiu 60 cestas básicas às pessoas carentes do Brejo. Então, pastor Paulo, a igreja ela possui um trabalho social, sim, aqui dentro de Brejo Grande, né? Olha, muita gente não sabe disso, às vezes, né? E tá aí, até precisa de uma ajuda, alguma coisa assim, e não conhece o trabalho. Então, hoje, aqui em Brejo Grande, é o senhor e a pastora Marlene, que trabalha pastora. O seu filho, ele faz faculdade, né? Está em Araguaína, de morar em Araguaína. Sim. E, inclusive, pastor Paulo, a gente queria saber, a igreja hoje é localizada aonde exatamente? Hoje em dia ela está localizada na Avenida 13 de Maio, de frente da Citra. Ah, então ela mudou, ela está no novo endereço. Novo endereço agora. Olha que bom. Estamos no centro do Brejo Grande agora. Que bom, glória a Deus. Onde tem aquela tenda grande ali. Ah, que eu tá, para todo mundo. O nome dela parece ali na frente. O nome da nossa igreja é a Tenda dos Milagres. Tenda dos Milagres. Vai mudar, né? Pastor Paulo, assim, o senhor tem, para quem não conhece o pastor Paulo, ele tem uma vida voltada para Deus, por Deus, a sua história. Eu sei que o senhor tem muitas histórias impactantes, mas eu gostaria que o senhor contasse para a gente uma história relacionada a algo que realmente que Deus lhe fez enxergar ele de uma forma diferente. O senhor teria essa história no seu ministério? Sim, Jô. Eu, para quem não sabe, tentei o suicídio, né? Eu fui usuário de droga por muito tempo. E as drogas me levaram à loucura. Eu cheguei a virar mendigo na cidade de Belém do Pará, meu Deus, né? Então foi nesse tempo que eu conheci o Marquinhos, que foi o rapaz que me deu para Jesus. Mas ele era evangélico. Ele era evangélico, não era usuário, nada. Não. Ele era filho de um pastor, né? Que ele me conheceu, né? E foi ele que me apresentou Cristo. Ele apresentou o próprio Deus. Sim, olha aqui. Então foi ele que me levou para a igreja. Me lembro que eu tentei o suicídio, né? No dia de Iemanjá. Eu tentei me matar, né? E nessa época eu fui jogo de uma experiência assim, com o próprio Deus mesmo. Eu só estava decidido. A decidir me matar. E aí quando eu fui tentar o suicídio, eu tive uma experiência espiritual com Deus. Eu vi 3 luzes no céu e do meu lado eu vi 3 pessoas. Naquele tempo eu não entendia nada. Hoje em dia eu entendo, foi o próprio Deus que me livrou da morte. E quando eu tive uma visão. E quando eu tive essa visão, aquele pensamento de suicídio saiu da minha mente. E foi quando o marido me encontrou. Que coisa mais bonita. E foi lá em casa, né? Mas aqui eu ouvi aquela voz dos espíritos dizendo: tira a tua vida, corta o teu pulso. Eu escutei isso. Os espíritos falando no meu ouvido para me tentar prender a própria vida. Aí foi que Deus deu o Marquinhos na minha casa, lá em Belém. Sim. E deu discernimento para ele. Ele gritou: não dizer, parece que aquele espírito saiu de mim. Aí ele me levou na Deus e Amor. E lá na Deus e Amor eu manifestei-me novamente. E eu fui liberto lá. Então, como é que eu posso dizer? Pelo que tu tá
está contando, não tinha totalmente saído naquele momento, né? Mas foi preciso Um processo de libertação. um processo de libertação. E pastor Paulo, e a partir desse momento, o Espírito de Deus superabundou em você. Sim, depois que eu me converti, 3 dias depois que eu me converti, eu fui batizado do Espírito Santo. Olha, É por isso que eu tô na fé até hoje. como foi para você chegar ao ministério? Você conta pra gente aqui como é que foi esse processo. Foi o chamado, né, de Deus na minha vida. Mas você já foi ser pastor como? Como que você Depois de 9 anos de fé, galgou isso? sim, porque tem muita gente que quer ser pastor logo, não. A gente tem que passar um processo, né? É um processo. Eu tinha o chamado de Deus na minha vida. Eu fui ungido pelo missionário da comunidade Batista da Restauração, de hoje estou hoje. E depois eu fui na conversão ungido pastor. Aí já se passaram já 25 anos. Fiz teologia, sou bacharel em teologia também. Sim, sim. Tive que fazer a escola de teologia Pra exercer o pastorado. exercer o pastorado, né? Com conhecimento correto, né? Porque no nosso ministério só é pastor que faz estuda teologia. Então, assim, é bem rigoroso, né? O processo, né? Não é qualquer pessoa que Sim. chega e já vai exercer de tomar conta de vidas. Até porque hoje a gente vive num mundo, né? Que muitas das vezes as pessoas usam de certas estratégias para enganar, né? As pessoas e muitas das vezes causá-las um dano, né? Um dano muitas das vezes irreparável, porque o dano de você ferir o sentimento de uma pessoa, né? Eles são muitos, né? Uhum. Inclusive, o senhor citou aqui pra gente, no nosso bastidores aqui, né? A respeito da sua... O senhor teve um processo de uma doença, como é que foi isso aí? No início da minha fé eu tive lepra, né? O meu corpo ficou todo chagado com lepra. Pra quem não sabe, É hanseníase. lepra hoje é hanseníase, É né? hanseníase. Então eu fiquei todo chagado e naquela época o médico me deram 2 anos de vida só. 2 anos. Porque não tinha o avanço de cura que tem hoje, né? Que já se passaram 34 anos já, né? Que eu tenho 35 anos, perdão, 35 anos de fé já. Então já se passaram 35 anos, no início da minha fé foi que eu tive essa lepra, né? E Jesus fez um milagre, Ju, na minha vida. Eu dormi com a chaga, eu pedi perdão de tudo que eu tinha feito, parece que eu ia morrer, sabe? Eu não tenho o costume de me embrulhar com lençóis, esse que eu me embrulhei com lençóis dos pés da cabeça. E quando for no outro dia, todas as chagas apareceram no meu corpo. Isso Jesus me curou da chaga, da lepra. Isso, pastor Paulo, já depois de ser convertido. Já convertido, novo convertido. Então quer dizer que o senhor toma assim como uma provação de Deus na sua vida para ter lhe aprovado para algo que hoje o senhor deve saber com certeza. Né? E assim, para quem não sabe, o pastor Paulo é o pastor presidente da comunidade, né, batista da restauração em Brejo Grande do Araguaia, tá? Para você que ainda não participou em um culto lá com ele, nós temos... Qual é os dias de programação, pastor? Nós temos culto quarta-feira, que é o culto da restauração, né? Um culto que a gente mexe na aula da restauração. O que é restauração? É restaurar o que está destruído. Realmente, né? Então a gente mexe nessa área da restauração, da área emocional, área familiar, né? Porque o lema da nossa igreja, Jó, é uma família restaurando famílias. Uma família restaurando famílias. Então a gente mexe muito na restauração de famílias. Eu sou casado vou fazer 27 anos de casado, dia 25 de junho agora, com a minha esposa, né? Então a gente tem uma base muito família, né? De família, né? Então a gente preza muito a família. E pastor Paulo, desde já é um prazer tê-lo aqui com a gente e tá tendo esse bate-papo aqui incrível. Já passou uma temporada de São Domingos, né? Inclusive no ministério. Como é que foi isso lá? Hoje em dia o senhor tem contato lá com a igreja lá? Como é que foi isso aí lá? Tenho sim. Eu vivi 10 anos com um pastor auxiliar em Belém do Pará. Belém primeiro, né? Sim. Aí os nossos apóstolos, que são o pastor, hoje são apóstolos, o apóstolo Freitas e a apóstola Francisca, né? Tem 52 anos de ministério e de casado. Então, uma dúvida. O senhor é apóstolo ou o senhor já é pastor dentro da sua igreja? Sou pastor. Tá, apóstolo é o outro grau. É outro grau, é o nosso líder. Ah, certo. Entendi agora. A nossa igreja é apostólica. Continue, pastor, na sua explicação. Então, aí de lá nossos apóstolos fizeram o convite para a gente ir para São Domingos do Araguaia. O senhor já tinha vindo para essa região? Não. Mas antes de mandar alguém, ele manda uma vez em viagem. O nosso líder. Então
Então, sempre quando ele quer mandar alguém, ele manda a pessoa ir lá primeiro visitar. Essa terra é... Mas sem falar nada. E aí tu veio. Eu vim Só pra... só para olhar visitar a igreja. E aí... Aí a igreja de São Domingo era de aluguel, né? E só que as mães de Zeura comprou um terreno lá. Zeura era uma serva de lá que iniciou na casa dela um trabalho lá. Uhum. E ela comprou um terreno lá. E tava aquele terreno lá. E quando eu cheguei em São Domingo, nós vivíamos de aluguel. Nós vivíamos muito tempo de aluguel em São Domingo. Eu fiquei quase 9 anos e 9 meses em São Domingo, pastoreando lá a igreja de São Domingo. E tinha esse terreno, eu coloquei no meu coração, nós saímos para um lugar mais menor. E ele disse, eu vou ficar 3 meses, em 3 meses a gente vai construir a igreja. Mas só que a gente não tinha dinheiro naquela época, tinha 5 mil no caixa da igreja. E eu usei de fé. E Deus começou a providenciar, e hoje tem uma igreja construída. Nós construímos a igreja lá em São Domingo, na Avenida Duque de Caxias, número 310, lá o número da igreja. É bem ali no centro? É no centro, de frente da escola É bem situada. De frente da escola Elza Dantas lá. E hoje em dia é uma das igrejas, considerada uma das igrejas mais bonitas de São Domingo, é a comunidade Batista de Restauração de São Domingo. Realmente. Hoje pastoreada pela pastor Danilo e a pastora Judriele. Essa sua vinda para Brejo Grande foi justamente para implantar aqui um novo trabalho de evangelismo da comunidade, certo? Aí depois disso, é bom esclarecer, depois de São Domingo nós fomos para Araguaína, ficamos 3 anos e 4 meses em Araguaína para iniciar um trabalho também em Araguaína, né? E depois de lá, houve a convenção, então, a pessoa me mandou para cá. Então eu posso dizer assim que o senhor é um pastor missionário, né? Sim. Aqui eu tô como missionário. Aqui o senhor está como missionário, né? Então assim, pastor Paulo, a gente espera que dê tudo certo, que o senhor realmente fique aqui, porque nós precisamos de pessoas como você. Brejo Grande é uma cidade que está em constante desenvolvimento e a gente precisa de pessoas que somem na nossa sociedade, né? Cuidando de vidas, cuidando de pessoas, não é, de famílias e fazendo aquilo que o próprio Deus manda, que é o ID dele, né? ID pregar o evangelho. Qual é os dias de culto? Lá, nós temos culto dia de quarta-feira, às 7h30, o culto da restauração, né? Sim. Onde a gente ora para a restauração da vida das pessoas. E na quinta-feira, às 7h30, nossa célula Raiz de Davi. Aí, 1 hora só de célula cristã. Então vocês continuam com a célula Raiz. Sim. Pastor Paulo, a gente queria... Domingo é o nosso culto de celebração com a família. Domingo, né? A gente queria também 7 horas. Falar para o senhor que a gente fica muito feliz em tê-lo aqui com a gente e poder falar das coisas de Deus para o nosso público, para a nossa audiência. E queria aqui que o senhor deixasse um momento, né? Ou deixasse aqui um conselho para aquelas pessoas que necessitam, que precisam ouvir algo de Deus. Quem sabe elas estão vendo esse vídeo num momento difícil das suas vidas. E o que o senhor pode dizer para uma pessoa que está pensando em desistir, ou muitas das vezes passar por esse processo que o senhor passou, de quase morte, não é? Aprisionadas aí pelas garras, não é? Do diabo. O que o senhor poderia fazer aqui e deixar um conselho? Eu tenho uma palavra para deixar aos ouvintes. Em Lamentações 3, versículo 21, diz assim mesmo: eu quero trazer à memória aquele que me dá esperança. Quem escreveu a Lamentação foi o profeta Jeremias. E no tempo que ele escreveu isso, ele estava passando por um momento, de Israel estava passando por um momento muito crítico na vida, né? E o próprio Jeremias estava até desacreditando de Deus. Mas depois ele caiu em si e disse: eu quero trazer à memória aquele que me dá esperança. O que é que nos dá esperança? É Deus. Glória a Deus. Não importa a situação que você está vivendo na sua vida, não importa a situação que você está passando na sua vida, talvez você está ouvindo que está passando um momento muito difícil na tua vida, mas traga à tua memória que te dá esperança. Deus, ele tem isso para você. A Bíblia também diz que eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, de fazer-os prosperar também. Deus tem isso, prosperidade, que não é só riqueza, não. Prosperidade na saúde, prosperidade na vida familiar. Deus, ele tem esperança para você.
Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Que você possa trazer à tua memória aquilo que vem te dar esperança. Quem sabe você está me ouvindo aqui, está passando por um momento tão difícil na tua vida. Mas Deus quer te dar uma vida de esperança. Esperança de um futuro melhor. De fazer uma faculdade. Eu sempre aconselho os jovens, estudem, façam uma faculdade. Né? Eu sempre dou esse conselho. Né? Para que vocês venham ter momentos bons na vida, posso conseguir um emprego melhor na vida de vocês também. Né? Então, tenha uma profissão também. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Que bem. Deus é a nossa esperança. Que bem. Jesus Cristo é a nossa esperança. Eu quero deixar essa palavra para você, Jó. Que palavra maravilhosa. Que você crê que os teus sonhos serão realizados. Que a tua vida será realizada, você está escutando. Quem sabe você tem um projeto no seu coração, você está escutando aqui. Tem esperança que isso vai acontecer na sua vida. Tem esperança que você vai conseguir os seus objetivos. Como eu disse para você no início, eu tentei me matar. Mas hoje em dia, a vida gera dentro de mim. Glória. E a vida é Jesus. Ele disse o seu caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Hoje nós temos a vida dentro de nós. Hoje não há mais pensamento de morte. Hoje há pensamento de vida, paz e de vida. E vida com abundância. Deus tem vida abundante para você, meu querido. Amém. Eu quero deixar essa palavra a cada um. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Pessoal, nós tivemos hoje aqui no nosso programa pastor Paulo Romano, pastor presidente da comunidade Batista da Restauração, e esse é o BG Podcast, o seu novo canal de comunicação na região do Araguaia. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, ativa as notificações para que o YouTube recomende para você materiais como esse. Você curtindo, compartilhando, você está dizendo para o algoritmo que você gosta desse tipo de material, tá bom? Pessoal, para quem ainda não nos segue no nosso Instagram, a gente vai estar deixando aqui também o link, tá? Corre lá, se inscreve para não perder nenhuma novidade dos nossos bastidores aqui do programa, tá bom? Isso é BG Podcast e até o próximo programa. Tchau, tchau. Sabe o ditado que diz: quem não é visto, não é lembrado? Anuncie com a gente e seja visto por toda a região do Araguaia. BG Podcast, o seu novo meio de informação na região do Araguaia.